Dar aquele bom dia. Pronto. Pessoal, então a nossa primeira aula vai ser de matemática, tá? E aí, se tudo correr bem, teremos ainda um pouquinho de geografia, tá? Mas a geografia também poderá ser como tarefa, certo? Então, tudo certo, se não der tempo, eu te preparo para as duas coisas, ou para a gente fazer junto aqui, ou para fazer como tarefa, tá? Só ontem, a hora que eu mandei a tarefa, a correção da tarefa, eu esqueci de mandar a última parte, tá? Eu não mandei a letra C. E aí eu disse, o Vinícius que me pediu, né? E aí eu disse para ele que eu iria mandar hoje, tá? Que eu iria falar com vocês hoje, né, sobre a correção. Então, lá na página 74 do livro de atividades, ficou a letra C, tá? E essa questão é a primeira alternativa que é a correta. Vocês tinham duas alternativas para assinalar e a primeira é que é a correta, tá? Livro de atividades, página 74, a primeira alternativa é a correta, tá bom? Agora vamos iniciar a nossa aula de matemática. Como eu estava falando, nós vamos aprender um pouco sobre hora, minuto e segundo, tá? Fechem os microfones, por favor. Tem alguma pergunta para fazer? Qual página? A página é a página 16 da apostila de matemática. Hora, minuto e segundo. Tá? E aí é o seguinte, pessoal, é claro que vocês já têm, né, uma noção bem grande sobre horas, minutos e segundos, né? Por quê? Porque isso é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, né? Nós estamos perguntando que horas são, olhando no relógio, né? Então a gente tem uma noção até bem grande de hora, minuto e segundo, tá? Mas algumas vezes a gente precisa fazer um cálculo para saber quanto tempo se passou ou quanto tempo ainda falta. E aí surgem algumas dificuldades, tá? Na hora de fazer os cálculos. Então, a gente vai ter um pouquinho mais sobre hora, minuto e segundo. Na página 16, nós temos um texto que é bem interessante. Você sabia que o Brasil é o país campeão em número de raios? Isso eu também já sabia, já vi reportagens na TV, já ouvi falar muito sobre isso, e é muito interessante falar sobre raios, o tempo, né, o tempo que o clarão aparece e o tempo que a gente ouve o barulho tem uma relação, e aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu vou pedir para o Nicolas ler o primeiro parágrafo, pode ser, Nicolas? Você sabia que o Brasil é o país campeão em número de raios? Isso porque boa parte do nosso território está localizada entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, numa região do planeta que, por conta da temperatura, é favorável à formação de nuvens de tempestades. Isso, obrigada, Nicolas. Então, uma das explicações científicas, né, do porquê aqui no Brasil tem tantos raios é essa, né? A nossa localização. Nós estamos entre o Equador, né, a linha do Equador, que seria a linha central, e o Trópico de Capricórnio. Então, é uma região relativamente quente, apesar dos nossos invernos aqui, né, na nossa região, no sul do Brasil, serem bem rigorosos,
mas ainda assim é uma região bem quente, tá? Agora, sobre os raios. Caiu onde? Gabriel Aguiar, você pode ler o próximo parágrafo? Existe uma maneira de saber a que distância o raio caiu. É simples, mas você precisa ser rápido. Quando vir o clarão, conte quantos segundos se passar até ouvir o som, depois divida esse tempo por 3 e terá a distância aproximada em quilômetros do local em que o raio caiu. Isso. Então, olha só, eu vi o clarão. Assim que eu vir o clarão, eu vou contar quantos segundos se passaram, né? Se passarem, por exemplo, 15 segundos, eu vou pegar o 15, né, dos segundos, vou pegar esse número e vou dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, a distância aproximada que esse raio caiu de onde eu estou é de 5 quilômetros, tá? Essa é a distância aproximada, esse é o cálculo que se faz, né? Agora, se eu contar menos, por exemplo, se eu contar 3, eu vi o clarão, contei 1, 2, 3, deu o estouro, né? O barulho. Aí eu divido por 3. Então, esse raio caiu a uma distância de apenas 1 quilômetro aproximadamente de onde eu estou, tá? Então, é mais ou menos assim que se faz. É assim que se faz a conta para saber a distância aproximada de onde o raio caiu, tá? Vinícius, você falou alguma coisa? Ontem teve raio, daí se eu tivesse explicado ontem, isso eu já ia contar. Agora Não eu vou sei se teve contar. raio, teve trovão, assim, né? Teve barulho. Eu não sei se teve raio. Mas também teve raio, tia. Também eu Eu não vi vi, daí eu raio. não posso Os dizer. negócios de Mas, ó, da próxima vez, se vocês tiverem oportunidade, se estiverem em um lugar seguro, né, para poder ficar analisando, olhando para o céu, é assim que se faz, tá? Não embaixo de uma árvore, pelo amor de Deus. Ó, isso. Então, tem algumas coisas que a gente precisa fazer para se cuidar, né, em dias de tempestade. Depois a gente vai ver sobre isso também. Agora, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em média, são aproximadamente 78 milhões de raios por ano aqui no Brasil. 78 milhões de raios, gente, olha só. Se os raios fossem igualmente distribuídos, seriam cerca de 8.900 raios por hora. 148 por minuto. Ou mais de 2 raios por segundo. É muito raio, né? Muita coisa. Podemos virar a página. E aí, aqui, de madeira. pessoal, a gente tem algumas atividades. São 3 atividades bem simples, tá? Que vocês vão ler, interpretar e tentar fazer. São super simples, tá? Uma, inclusive, eu já fiz aqui com vocês, tá? Então, são 3 atividades, em 5 minutinhos eu volto. As dúvidas só serão respondidas depois desses 5 minutinhos, tá? Então, mãos à obra.
A tia travou. Correção, pessoal. Então, escreva usando apenas algarismos o número aproximado de raios por ano no Brasil. Bom, 78 milhões, né, gente? A gente coloca o 7 e o 8 e depois uma sequência de 6 zeros consecutivos, tá? Estes são os algarismos que representam 78 milhões. Deu para entender ou não? Mas pode repetir. O número 78 e depois uma sequência de 6 zeros consecutivos. O que eu fiz aqui? Peraí. Não estou conseguindo compartilhar a tela com vocês. Ufa. Certo. Deixa eu passar e lá para a página 17. Então, aqui vocês tinham, né, que escrever com algarismos o número de raios, aproximadamente, então, 78 milhões, tá? Na segunda, suponha que 15 segundos após ter visto um clarão de um raio no céu, você ouve o som dele. A que distância aproximadamente ele caiu? Davi Perim, a que distância aproximadamente o raio caiu? Essa eu entendi, tia. Ô, Davi, a tia Maiara explicou, a tia Maiara fez essa conta. Atenção, pessoal. Atenção, Betina. Esse raio caiu aproximadamente em 5 quilômetros. Isso. Ô, Davi, olha só.
o que a gente tinha que fazer? Contar os segundos. Contamos, deu 15, né? Aí, qual era a divisão que a gente tinha que fazer? A gente não tinha que dividir por 3? Opa! Enfim, gente, aqui no meu teclado, acho que está desconfigurado, eu não estou achando o símbolo da divisão, tá? Mas aqui, dividido, então, não é esse o símbolo, tá? Mas aqui está desconfigurado, eu não estou achando agora, tá? Dividido, vou botar assim que fica mais fácil, dividido por 3. 15 dividido por 3, a gente sabe que é 5. Então, aproximadamente 5 quilômetros. Tu colocou aproximadamente. Obrigada. Aproximadamente 5 quilômetros. Então, eu vou repetir, tá, Davi? Quando a gente quando a gente vê o clarão, a gente conta os segundos até eu ver o clarão. Até eu vejo o clarão, eu conto até ouvir o barulho, tá? Esse tempo entre um e outro, eu vou dividir por 3, certo? Como aqui, eu contei, deu 15 segundos, né? A gente está supondo. Contei, deu 15 segundos. Então, dividido por 3 é aproximadamente a distância que esse raio caiu de mim, tá? Deu para entender, Davi? Davi, deu para entender? Sim. Então, agora, um raio caiu a 6 quilômetros de uma escola. Quanto tempo se passou entre o clarão e o som desse raio? Agora eu tenho que fazer a operação inversa, né? Porque eu quero saber quanto tempo se passou. Uhum. Para eu chegar a 6 quilômetros, eu dividi. Agora, para eu saber o tempo que se passou, eu vou ter que multiplicar, né? Então, eu vou pegar o 6, porque foram 6 quilômetros aproximadamente, né? Vezes o 3, que é a regrinha, né, que a gente aprendeu. Aí vai dar quanto? Vai dar 18. 18 segundos, né? Foi o tempo que se passou, tá? Porque aqui eu fiz a operação inversa. Ô, tia, mas eu dividi. Não, mas daí você dividindo, você vai estar fazendo a conta para saber os quilômetros, né? A distância. Aí você divide. Mas aqui você quer saber, ó, quanto tempo se passou. Então, você vai fazer a operação inversa. Entendeu? É igual aqui, Vitor, ó. Olha só, Vitor. Você pegou, contou 15 segundos, ok, né? Aí você dividiu por 3 e teve os quilômetros, a distância, né? Agora, eu quero saber o tempo e não os quilômetros. Eu já tenho os quilômetros, tá? Que são 5. Na regra, eu tenho que utilizar o 3, né? Então, 5 vezes 3 igual a 15 segundos. Você só tem que fazer a operação inversa. Posso apagar? Sim. Ô, tia, mas eu fiz assim também porque eu já achei que era um número mais assim, um pouquinho acima de 15. Daí eu já fiz assim. Tá, mas agora você entendeu, Vitor? Sim. Tá. Ô, tia Maiara, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Tipo assim, vai ser sempre 3 na hora de contar? É como se fosse uma fórmula, tá? Essa fórmula foi desenvolvida e a gente tem que usar sempre 3. Tá? Tá. É claro que para saber que é o 3, né, Kim? Isso não é a tia Maiara que tá
que está afirmando, são estudos, pesquisas, né? Que as pessoas que fazem o estudo do tempo, do espaço, elas que descobriram, entendeu? Então, é como se fosse uma fórmula, e uma fórmula você não pode mudar, tem que usar sempre como ela foi apresentada para você, tá? Então, para descobrir a distância, você sempre vai dividir por 3. Tá? Agora, olha só, eu falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre os cuidados, né, que devemos tomar quando estamos numa situação diante de uma tempestade, tá? Vamos aprender um pouquinho para evitar acidentes. É claro que eu tenho certeza que muito disso aqui vocês já conhecem. Se estiver na rua, não fique em lugares abertos. Procure abrigo dentro de veículos, em prédios ou túneis e estações de metrô subterrâneas. Não empine pipas. Não permaneça em rios, piscinas ou no mar. Se estiver em casa, não segure aparelhos ligados na tomada, como usar o celular enquanto está carregando a bateria. E fique longe das janelas, tá? Então, esses são cuidados que devemos tomar no meio de uma tempestade, né? Onde estão aí caindo raios. Então, nós não podemos fazer esse tipo de coisa, tá? Esses são cuidados que devemos tomar, tá? Tia, Oi. mas por que ficar longe de janela? Longe de janelas? Eu acredito que se você fica mais protegido, né, Bruno? Longe das janelas, porque se o raio cai perto de uma janela, pode quebrar um vidro, né? Se o raio cai perto. Então, se você está perto da janela, você vai se machucar. Mas a minha janela é de madeira. Se não tem vidro, Porque ela tem uma proteção de madeira na frente e atrás vidro. Pois é, a minha também é assim, tem madeira e vidro, mas se o vidro quebrar, eu me machuco, tá? E para o vidro não quebrar, tem a proteção atrás, daí vai proteger o vidro, né? Aqui é fácil ficar perto dos vidros. Tá bom, Junei. Ok, então. A orientação é ficar longe das janelas, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar mais sobre relógio, tá? Vocês sabem que a gente tem o relógio digital e o relógio analógico, né? O relógio analógico é aquele de ponteiro, que é muito comum, mas muita gente tem dificuldade para saber as horas, saber olhar, né, as horas corretamente no relógio de ponteiro. Aqui só para vocês entenderem, o ponteiro vermelho, que é o menor de todos e o mais lento, marca as horas. Seria esse aqui, né? Ele dá uma volta completa em 12 horas. O ponteiro azul marca os minutos. Ele completa uma volta em 1 hora, tá? Então, quando esse ponteiro aqui completa uma volta, é 1 hora que se passou, né? O ponteiro verde, aqui não dá para ver muito bem a cor, mas esse mais fininho aqui, que é o mais longo e mais rápido, ele marca os segundos. E ele dá uma volta completa em 1 minuto, tá? Isso vocês já sabiam, era só para lembrar. Agora, quantos minutos há em 1 hora? E em 2 horas? E em um dia inteiro? Complete a tabela com a quantidade de minutos equivalente às horas indicadas. O que acontece? A gente sabe que em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Em 1 hora eu tenho 60 minutos. Agora aqui vocês vão fazer os cálculos para descobrir quantos minutos há nessas horas aqui, tá? Aí podem fazer os cálculos e colocar o resultado aqui do ladinho. Na letra B, vocês terão que completar a tabela, só que ao invés de horas e minutos, vocês têm
minutos e segundos, tá? Vamos fazer a mesma coisa, completar a tabela com os segundos, tá? Esse quadrinho aqui, ó, dos lados, vocês podem usar para fazer os cálculos, caso necessitem, né? E depois responder as perguntas. Quantos segundos há em uma hora? Quantos segundos há em um dia inteiro? A professora vai dar 10 minutinhos para vocês responderem as questões aqui da página 18 e eu já volto com a correção, tá?
Eu tô com dúvida nos segundos. Confundindo. No segundo qual? Não, nos segundos. Nos segundos. Por que tu tá com dúvida nos segundos? Porque parece que nem o primeiro. Não dá pra entender. Mas é a mesma coisa que o primeiro. Então tá. Porque aqui, olha bem, Vinícius. Aqui você está fazendo a relação de minutos e segundos. Aqui você está fazendo a relação de horas e minutos, tá? Então, quantos minutos tem em tantas horas? E aqui, quantos segundos tem em tantas horas, tá? Mas o tempo já foi suficiente. A professora agora vai fazer a correção. Eu tô na última, calma aí, tio, eu tô na última. Tá, mais uns minutinhos então. Acabei. Acabei, tio. Pessoal, agora eu vou começar com a correção, tá? Então, olha só, a gente viu aqui que em 1 hora eu tenho 60 minutos, né? Em 2 horas, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de horas e multiplicar pela quantidade de minutos. 2 vezes 60, eu tenho 120 minutos, né? Agora, em 3 horas, Gilney, quantos minutos eu tenho? Cento e 80 minutos. 180. Então, você pegou a quantidade de horas, né? E multiplicou pelos minutos. Opa! 3 vezes 60, eu tenho 180, né? Agora, Laís, aqui, como é que você fez? Qual foi o seu resultado? Quantos minutos eu tenho em 12 horas? Botei 120. Assim. Como? Botei o 12, 120 minutos. Laís, pensa bem, se em 2 horas você tem 120 minutos, em 12 horas você continua tendo 120 minutos? Você fez alguma coisa errada na sua multiplicação, tá? Eu posso falar, tia? Pode. É 240. 240. Não, em 12 horas, Eu posso 240. falar. Eu acho que 720. Fala, Bruno. Eu botei 720. 720. Tá fácil. Pessoal, olha a tabuada, olha a multiplicação. Vocês já estão no 5º ano, o mínimo que vocês devem fazer é uma multiplicação correta, hein? Cuidado! E em 24 horas, quantos minutos eu tenho, Ana Clara? Ana Clara!
1440, botei. Exato. Na verdade, aqui eu não precisava nem multiplicar. Era só fazer o dobro aqui, né? Porque é o dobro de 12, então 1000. Mas eu vou colocar aqui a multiplicação, né? 24 vezes 60, eu tenho 1440, tá? Ok até aqui? Posso apagar? Que não apaga, calma aí. Deu. Agora, vocês deveriam fazer a mesma coisa com os segundos, né? Fazer a multiplicação por 60. Então, 2 vezes 60 eu já sei que é 120, né? Foi igual à anterior, só que ao invés de minutos, agora eu vou ter segundos, tá? E aí, Kim, como é que ficou a sua questão aqui de 5 minutos? Tem quantos segundos? 5 minutos? É? Eu não cheguei a dar tempo de fazer os segundos. Ai, gente, olha aqui, ó. 10 minutos para uma atividade como essa é mais do que suficiente. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. A nossa aula começa às 9 e termina às 11, tá? Eu tô vendo a maioria mastigando. Ana Clara, Kim, Miguel, não é hora de comer, gente. Levantem cedo, tomem o café de vocês, porque isso tira a concentração de vocês. Tá? A professora deu o tempo e esse tempo foi mais do que suficiente para vocês resolverem isso, certo? Na nossa próxima aula, a tia Mayara não quer ver ninguém mastigando. Ok? Gabriel Ló, quanto deu aqui a sua, Gabriel? Deu 300. 300, muito bem. Vitor, quanto deu a sua aqui de 10 minutos? Deu 600. Isso mesmo, 600. Era o dobro da de cima, né? E Tava aqui, fácil, né, tia? Vinícius. 20 minutos, Vinícius. 20 minutos. Quantos segundos tem em 20 minutos? Como? Desculpa, não ouvi. 900? Não. Olha só, Vinícius, é o dobro da de cima, ó. Aqui tem 10 minutos, aqui tem 20. Como? Eu sou meio diferente. Tá. Lara Matos, você chegou até aqui? Aham. Quanto que deu o seu? 200. Ótimo, muito bem. Opa, peraí. Então, 20 vezes 60, 1.200. Muito bem. Agora, Ana Paula, 30 minutos tem quantos segundos? 1.800. Ok, muito bem. Liz, 60 minutos tem quantos segundos? Liz, está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, tá com um chiaço quando você fala. Não estou conseguindo te ouvir. Mas você conseguiu fazer, Liz? Faz um sinalzinho. Não conseguiu fazer? Tá, mas só faz um sinal se você entendeu como fazer. Tá, então beleza. Vamos ver, então...
a Betina. Conseguiu fazer até aqui, Bê? Sim, eu botei 3.600. Exatamente, 3.600. Opa, não estou digitando. 3.600. Então, ó, para quem não conseguiu fazer até aqui, pessoal, se o tempo não foi suficiente, né, tem que dar uma aceleradinha, tá? E aí, assim, o que mais me preocupa? Se vocês não entenderam como fazer. Se não deu tempo de terminar, tudo bem, a gente passou a correção aqui, vocês terminam fazendo a correção. Mas eu quero saber de vocês se vocês entenderam como fazer, tá? Sim. Então, alguém não entendeu? Natália, tudo bem? Conseguiu? Miguel Mai? Antônio? Pedro, conseguiu, Pedro? Davi Henrique, tudo bem? Sim, tia. Então, beleza. É bem tranquila essa atividade aqui, né? Eu posso apagar para responder as que faltam? Posso? Sim. Certo. Então, as atividades que ainda faltam dessa página também são bem tranquilas de resolver. Quantos segundos há em 1 hora? Poxa, vocês sabem que eu tenho que multiplicar, tenho que fazer a multiplicação, né? E aí? Quantos segundos há em 1 hora? Como é que vocês resolveram isso? Tem 3.600. 3.600, né? Como é que... Olha só, já tá... Na verdade, já tá até respondido aqui, ó. 1 hora não tem 60 minutos? Tem 60 minutos, né? É isso ou não? É. Então, vocês já resolveram aqui, ó. 60 minutos. Aí vocês fizeram o cálculo para saber quantos segundos tem, tá? Então, aqui vocês só precisam colocar a resposta, certo? Em 1 hora. Opa. Há 3.600 segundos. Agora, quanto será que tem em um dia inteiro? Ih, gente, por favor, peraí. Peraí, que hoje quem esqueceu de botar carregar foi eu. E aí a gente vai ficar... Dá 86.400. Tá mutada, tia. Não era pra dizer o que não entende, não era pra dizer. Tia nem te perguntou pra dizer? Uhum. Pronto. Já coloquei carregar. Agora é o seguinte. Como será... Não Já dá abri. de ver. Como será que eu vou resolver, então, essa questão aqui, gente? Quantos segundos há em um dia inteiro? Alguém conseguiu chegar até aqui? Alguém conseguiu resolver? Eu não sei quem é, tem que dizer o nome. É o Vitor. Eu Vitor, também. pode dizer, Vitor. Ó, tia, eu peguei o 3.600, né? E fiz vezes o 24. Deu 8.600. Não, 86.400. Exatamente, queridão. É isso aí. Isso na Então, se eu sei calculadora, que né? em 1 hora eu tenho 3.600 segundos e eu sei que um dia tem 24 horas, o que eu vou fazer? Vou pegar o 24 e vou multiplicar por 3.600. E aí o resultado foi esse que o Vitor falou, né?
86.000 Ô, tia, mas a conta foi grande. Meu Deus. segundos. Deu para entender a lógica aqui ou não? Sim. Então, aqui fala sobre os símbolos, né? De como é que a gente indica a hora, os minutos e os segundos, né? Apenas com símbolos. E eu vejo muita gente fazer isso errado, tá? Então, olha só, a gente marca, né? A gente indica a hora apenas com o H. Tem gente que bota o H e o R, tá? Não, o correto é só o H, como está aqui, 1 hora, tá? E aí os minutos, aí eu indico MIN aqui, M-I-N, tá? E os segundos, apenas S, certo? Então, 1 hora é só o H, 1h30, é 1, o H, o 30 e o S. Quer ver? Como assim, ó. Vou botar aqui que daí... Ó, se eu for dizer assim, eu vou por mensagem, vou na tua casa às 2h30. Então, como é que eu faço? 14 horas, 30 minutos. Assim que eu indico 2h30, tá? E aí, se eu for colocar os segundos, num vídeo, por exemplo, assistam o vídeo até 8 minutos e 36 segundos. Eu vou indicar 8 minutos e 36 segundos, tá? É assim que eu indico, certo? Vamos, então, apagar aqui para passar para a próxima página, tá? Tem 2 Gabriel. Também vi isso. Quem é o outro Gabriel que está com a câmera fechada? Acho que é o Gabriel Ló. Não, o Gabriel Ló está com a câmera aberta. Só que não dá de ver o Gabriel Ló, tia. Não dá de ver, mas ele está com a câmera aberta. Mas tem uma pessoa aqui que está com o nome Gabriel e a tia não sabe quem é. Não, é o Gabriel Aguiar. Eu já vi os dois Gabriel, mas Aguiar, eu eles não sei não quem veem. tá com a câmera ligada. Pessoal, quem é que está aqui com o nome Gabriel, ó, e está com a câmera fechada? E ainda o microfone tá aberto. Fala Olha alguma agora, ou coisa se não, comigo, vai ser Gabriel. Olha só, vamos fazer o seguinte, todo mundo abre a câmera agora para eu ver quem é, tá? Brian, esse que tá com o nome Gabriel aqui, ó, tem que abrir a câmera. Se não abrir, eu vou excluir da reunião, tá? Pode excluir. Ô tio, eu acho que não é ninguém que tá ali. Não, alguém é. É um Mas ladrão. agora a professora já excluiu da reunião. Pessoal, a professora faz isso por uma questão de segurança, tá? Eu não sei quem é, não fala comigo, não me responde, exclui da reunião, tá? Ladrão de dados. Posso deixar. É um ladrão de dados. Passando, então, para a próxima página. Tio, eu posso fechar, tá travando. Se for para te ouvir assim, pode fechar. Na próxima página, nós temos situações problema também envolvendo hora, minuto e segundo, tá? Essa questão diz assim, o atleta de Uganda, Stephen Kiprotich, sei lá, gente, não sei ler o nome dele. Stephen Kiprotich, não sei. Foi campeão da maratona dos Jogos Olímpicos de 2012. Fecha o microfone, por favor, quem está com o microfone aberto. Fecha o microfone, por favor. O segundo e o terceiro lugar ficaram com atletas do Quênia. Observe a seguir os tempos desses atletas.
Então, eu tenho aqui, né, o tempo do Stefan, que foi de 2 horas, 8 minutos e 1 segundo. O segundo lugar, 2 horas, 8 minutos e 27 segundos. E o terceiro, 2 horas, 9 minutos e 37 segundos, tá? Aí tem só questões de interpretação aqui, ó. Qual foi o tempo do campeão da maratona? Então, eu só de olhar aqui, né, eu consigo passar a resposta. Depois, a letra B. Escreva os tempos do segundo e do primeiro colocados no quadro, separando, ó, horas, minutos e segundos. E aí, descubra qual é a diferença entre eles. Faça a subtração de cada unidade de medida separadamente. Então, vocês vão fazer aqui, colocar no quadro, né, o tempo do primeiro, o tempo do segundo, e vão fazer a subtração de cada unidade de medida. Então, vão subtrair segundo, depois subtrair minuto, depois subtrair a hora, tá? E aqui vamos escrever a resposta, qual foi a diferença. A mesma coisa vocês vão fazer aqui com a diferença entre os tempos do terceiro e do segundo colocados, tá? Então, resolvam até a letra C e daqui a alguns minutinhos a professora volta com a correção, tá? Era, posso ir no banheiro? Pode. Tem alguma dúvida, pessoal? Então tá, a partir de agora, a dúvida só será tirada depois do tempo que a professora estipular, tá? Mais ou menos 10 minutos, não mais do que isso. Ô tia, daí tem que fazer a 3. Não, né, tia? Tem que fazer a 3, né? A questão 3 eu ainda não expliquei, mas se vocês já fizeram até a letra C e quiserem já ir lendo para fazer a 3, tudo bem, tá? Tá. Acabei.
Ô, tia Mayara, Tia, Sim, por que que ali tá segundo? Não seria segundos naquele negócio ali na B? é que tá tudo no Porque singular, tem né? hora que Hora, eu minuto e segundo. Hora, minuto e segundo. Sim. Só que daí, tipo, ali na B vai ter que fazer uma conta de menos, né? Sim, subtração. Só que daí, sim, só que daí tem um que é 1 segundo e tem outros que são ali 27 segundos e 37. Mas é segundo, só dá um númerozinho. Tá. Ô, Bruno, eu não tô entendendo a tua dúvida. A tua dúvida é por que que aqui está escrito segundo? Mas daí, tipo, não ia ter como fazer a conta, porque seria 1 segundo, não seria 27, 37 segundos. Teria que Ô, ser Bruno, segundos. Bruno, não. Aqui, Bruno, você tem tudo no singular, tá? Hora, minuto e segundo, porque aqui é uma tabela, tá? Faça a conta só colocando aqui os segundos, aqui os minutos e aqui as horas, tá? Pode fazer a página 20. Vamos fazer a correção agora, daí em seguida já vamos para a página 20, tá? Todo mundo terminou? Sim.
Então, vamos lá. Aqui vocês só teriam que copiar, né? Qual foi o tempo do campeão da maratona? O tempo dele foi 2 horas, 8 minutos e 1 segundo, certo? Já aqui, vocês teriam que colocar a hora, o minuto e o segundo, né? Referente ao primeiro colocado e o segundo. E aí fazer a conta, né? Uma subtração conforme foi solicitado. Então, eu tenho que começar pelo que tem o tempo maior, que foi o segundo colocado. 2 horas, 8 minutos e 27 segundos, né? Aí o primeiro colocado foi 2 horas, 8 minutos e 1 segundo, né? Aí pede para que eu faça a subtração aqui separadamente. Então, 27 menos 1, eu tenho 26. 8 menos 8, eu tenho 0. 2 menos 2, eu tenho 0. Então, qual foi a diferença aqui do tempo entre eles? A professora vai fazer uma resposta curta, mas vocês podem fazer a resposta completa, né? A diferença foi 26 segundos. Certo? Ô, tia Mayara, mas estava falando do segundo lá na C. A primeira não era do terceiro e do primeiro? E o terceiro, ele tem 9 minutos. Peraí, escreva os tempos do segundo e do primeiro colocados. Tá aqui. Do primeiro e do segundo colocados. Entendeu, Betina? Ali embaixo tá falando assim, terceiro e segundo colocados. Sim, mas é na letra C, né, Betina? Qual é a diferença entre os tempos do terceiro e do segundo colocados? Aí é a letra C. Aqui era do segundo e do primeiro. Então, eu coloquei aqui o tempo do segundo, o tempo do primeiro, fiz o cálculo e a diferença foi 26 segundos. Na letra C, então, dizia assim, qual é a diferença, né, entre os tempos do terceiro e do segundo colocados? Aí vocês têm que fazer a mesma coisa que fizeram aqui. Vocês devem, né, colocar, então, o tempo do terceiro e do segundo colocados. Começando pelo tempo do terceiro, que é o maior. 2 horas, 9 minutos e 37 segundos. Aí o tempo do segundo colocado, 2 horas, 8 minutos e 27 segundos. Aí eu tenho que fazer a subtração de cada tempo, né? Segundo, então, 37 menos 27, eu tenho 10. 9 menos 8, 1. 2 menos 2, 0, né? Agora, a diferença entre o terceiro e o segundo colocados foi de 1 minuto e 10 segundos. Deu para entender, pessoal? Deu para entender e deu para corrigir? Sim. Todo mundo conseguiu fazer essa questão? Então tá, então eu vou apagar para a gente ir para a próxima, né? Talvez até já tenha alguém aí que fez a 3, mas a professora vai explicar aqui, tá? Olha só. Deixa eu ver que hora é. Tá. O triatlo,
se tornou um esporte olímpico durante os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, no ano 2000. É um evento atlético composto de 3 modalidades: natação, ciclismo e corrida. Nessa ordem e sem interrupção entre elas. É praticado tanto por homens como por mulheres. Nos Jogos Olímpicos, as provas de triatlo são organizadas da seguinte forma: 1,5 km de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. Esse percurso também é utilizado nas provas do Campeonato Mundial. Marina está treinando para participar de uma prova de triatlo. Veja os tempos que ela conseguiu em seu último treino completo. Então, natação, ela conseguiu 22 minutos e 2 segundos. Ciclismo, 1 hora, 9 minutos e 8 segundos. E na corrida, 47 minutos e 1 segundo. Quanto tempo ela levou para completar o treino? E como é que a gente pode calcular isso? Vocês podem escrever, né, os tempos que ela levou na natação, na corrida e no ciclismo, somar tudo e colocar aqui os resultados, tá? O que a gente tem que tomar cuidado, pessoal? Aqui está explicando, ó. Existe 78 minutos? Não, eu não posso fazer a conta e tendo como resultado 78 minutos, porque eu preciso, eu tenho aqui 60 minutos mais 18 minutos, porque a cada 60 minutos eu tenho 1 hora, né? Então, eu vou ter que passar 1 hora para cá, somar com esse 1 hora aqui, ó, tá? Mas aqui, vocês vão fazer a conta do tempo, deixando cada um no seu lugar, segundo, minuto e hora. E depois a gente vai aprender a colocar, então, a separar ali as horas dos minutos, tá? Como tá explicando aqui nesse exemplo. Mas façam esse aqui primeiro. Em 5 minutinhos, até menos, vocês conseguem fazer esse aqui, tá? Vou aguardar. 1 minuto. Acabei. Eu já acabei. Pessoal, quem acabou... Só um minutinho, olha só. Quem terminou, aguarda, porque é a mesma coisa que estar em sala de aula, tá? Uns terminam antes e outros depois. Então, pega um livro, faz uma leitura, pega a apostila, faz uma leitura de um texto, mas aguarda, tá? Tia, eu posso ir no banheiro? Ô, tia, Acabei. Oi, pode falar. a minha internet tá muito ruim, saiu e entrou um monte de vez, eu não tô conseguindo entender nada. Tudo travado. Então, depois você assiste a aula que a professora está gravando, tá, Bruno?
Porque aí, com relação à sua internet, você tem que conversar com seus pais, a tia não tem o que fazer. Corrigindo agora, tá? Ô, tia, Oi? o pai, ele já chamou um técnico, tudo, trocar na internet piorou. Pois é, querido, é assim, ó. Aqui pra tia tá tudo certo, tá? Não tem nenhum problema no aplicativo, tá tudo certo, tá? Então, essas coisas infelizmente acontecem, mas dá uma conversadinha com teu pai, às vezes alguma coisa não ficou legal, né? Mas de qualquer forma, Bruno, você tem como assistir a aula gravada que a professora posta todos os dias, tá? Então vamos lá. Para resolver essa questão aqui, o que vocês tinham que fazer, né? Escrever os tempos aqui nos quadros. Deixa a professora só trocar de página aqui, que eu estou atrasada aqui nas páginas. Escrever o tempo aqui nos quadros, né? E somar, então, para ver quanto tempo ela levou, né? Então, quanto tempo ela levou aqui na natação? Vamos colocar aqui a natação primeiro. Ela levou 22 minutos e 2 segundos, né? É o que tá ali. Depois, no ciclismo, ela levou 1 hora, 9 minutos e 8 segundos. Depois, para a corrida, ela levou 47 minutos e 1 segundo. Alguém fez alguma pergunta? Eu, tia. Precisa ser na mesma ordem? Não, não precisa ser na mesma ordem. Nesse caso aqui não, porque é uma continha de mais, né? Então, se você somar 2 mais 5, vai dar 7. Se você somar 7 mais 2, também... 5 mais 2 também vai dar 7, né? Então, quando é na soma, a ordem não importa, tá? Somando tudo isso aqui, a gente vai ter 11 segundos. Somando tudo isso aqui, nós vamos ter 78 minutos. E é isso que eu falei para vocês que a gente não pode ter, né? O que acontece? Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, né? Então, aqui, ó, eu já tenho mais que 1 hora no lugar do minuto. Estão percebendo? Deu para entender isso aqui? Aqui eu já tenho mais de 1 hora no lugar do minuto, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui os 60 e vou passar para cá como mais 1 hora, tá? E aí, isso tá no esqueminha aqui de baixo, ó. Deixa eu apagar para poder mostrar para vocês o esquema ali de baixo, tá? Então, aqui no esqueminha aqui embaixo, vocês têm. Depois, verifique se a quantidade total de segundos pode formar mais 1 minuto. E se os minutos podem formar mais 1 hora, tá? Os segundos não vão formar mais 1 minuto, porque eu só tenho 11. Para ter mais 1 minuto, eu teria que ter mais, no mínimo, 60 segundos, né? E eu não tenho. Só que nos minutos, ó, eu tenho sim como transformar em mais 1 hora, certo? Então, aqui, ó, vamos fazer juntos. O que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que aqui está separando, ó. Eu tirei 60 minutos, que é o que vale a 1 hora, e separei
dos outros 18 minutos. Então, aqui, eu vou colocar 18 minutos. Esses 60 minutos aqui, eu vou transformar em 1 hora. Quantas horas eu vou poder ter aqui, então? Mais 1 hora. E 1 hora aqui já tinha na minha conta. Então, agora eu somo tudo. 1 hora mais 1 hora, eu vou ter 2 horas. 18 minutos e 11 segundos. Tá? Assim, eu consigo perceber, depois dos cálculos resolvidos, que ela levou 2 horas, 18 minutos e 11 segundos para completar o treino da corrida, da natação e do ciclismo. Deu para entender até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? A gente tem que apagar ali no... Tem que somar ali onde tem que somar. Ou pode deixar 1 hora, 78 Peraí. minutos, Desde o 11. começo, porque a tia não entendeu, porque falhou. Fala de novo. Olha, ali no hora, minuto, segundo, para somar quantas horas ela fez, pode deixar 1 hora, 78 minutos e 11 segundos, ou tem que arrumar? Tem que arrumar. Existe 78 minutos? Tu vai dizer para uma pessoa, é 1 hora e 78 minutos. Não existe isso, né? Quando eu tenho 60 minutos, eu já tenho 1 hora, certo? Então, por isso é que eu tenho que arrumar. 78 minutos não pode existir, tá? Então, eu vou passar para 1 hora e os minutos restantes é que eu vou ter aqui como minutos. Tu viu aqui a separação, ó? 78 minutos, como é que ficou? 60 minutos que eu vou passar para 1 hora, mais 18 minutos, que vai permanecer. Entendeu, Vinícius? Entendi. Pessoal, se todo mundo entendeu, posso apagar aqui? Agora, vocês têm uma outra questão semelhante, tá? Nós vamos comparar os tempos de Marina com os da atleta chinesa Wang Linyuan, que foi a última a completar a prova nos Jogos Olímpicos de 2016, tá? Vocês têm ali o tempo já da atleta chinesa, aqui, né? Esse é o tempo da atleta chinesa, que foi a última a completar a prova. E aí vocês já têm o tempo que a gente resolveu antes da atleta, esqueci o nome dela, como é que era o nome dela mesmo? Ai, meu Deus. Da Marina, isso. A gente resolveu o tempo aqui da Marina, né? Que levou 2 horas, 18 minutos e 11 segundos. Agora, vocês vão ter que calcular a diferença, tá? Primeiro, calculem quanto tempo a atleta chinesa levou para concluir a prova. Do mesmo jeito que vocês calcularam o da Marina. E não esqueçam de fazer aquela troca ali. Quando eu tenho mais de 60, quando eu tenho já 60 minutos ou mais, eu tenho que passar para as horas. E a mesma coisa acontece com os segundos. Ó, se vocês forem perceber aqui, gente, ó, quando vocês somarem os segundos, vai dar mais de 60 segundos. Então, eu vou ter que passar para minuto, tá? Façam com bastante atenção e daqui a pouquinho eu volto para a correção.
Acabei. Fazendo a correção. Então, se vocês somarem ali todos os segundos, vocês vão perceber que vocês vão ter aqui 93 segundos, tá? Os minutos, vocês terão 68 minutos e 1 hora. Então, aqui, gente, ó, a gente já consegue perceber que tem duas coisas que eu preciso mudar. Eu não posso ter 93 segundos e eu não posso ter 68 minutos, certo? Então, eu vou começar aqui pelos segundos. O que que eu devo fazer aqui, ó? Eu posso pegar o 93 e diminuir 60, né? Porque tirando 60 daqui, eu passo para cá como minuto, certo? Como 1 minuto. Então, 93, vou fazer aqui mesmo, tá? Porque escrever aqui é terrível. 93 menos 60, vão sobrar aqui para mim 33 segundos, né? Certo? 43, tia, não? Não, né? Por quê? Não é 43? 6 Não, mais não é 3. 43, é 33, Léo. 9. Então, Ah, Olha aqui, Léo. 0 mais 3, 3. 6 mais 3, 9. Certo ou não? 60, não 50. Tirando, Sim, então, tia, 60 entendi. segundos daqui, eu vou passar 1 minuto para cá, certo? Então, 68 mais 1 minuto que eu passei para cá, que eu tirei dos segundos. Então, aqui eu vou ter 69 minutos, certo? Mas eu também não posso ter 69 minutos. Então, eu vou tirar 60 minutos daqui. 69 menos 60, então eu tenho 9. E esses 60 minutos daqui, eu vou passar para cá como hora, né? Mais 1 hora. 1 mais 1, 2. Então, o tempo total dessa ciclista foi de 2 horas, 9 minutos e 33 segundos, tá? Deu para entender aqui, pessoal? Kim, tudo bem? Tudo. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não. Tudo bem? Que bom, então. Nossa, fico muito feliz. Mas se tiverem dúvidas e não perguntarem, daí eu fico triste. Certo, então vamos passar aqui para a próxima página, que eu tenho que responder aqui sobre o tempo das duas, né? Então, a chinesa e a Marina, quem fez o menor tempo?
Quem foi que fez o menor tempo das duas? Comparem o tempo das duas. Marina. A chinesa fez o menor tempo, né? Então, será que a Marina está preparada para uma Olimpíada? A chinesa fez o menor tempo, comparando ali entre as duas, mas na competição em 2016, ela ficou em último lugar, né? Ela foi a última a completar a prova. Então, será que a Marina está preparada para enfrentar uma Olimpíada? O que vocês acham? Eu acho que não, porque se ela já ficou, a chinesa ficou em último lugar já. Pois é, se a chinesa ficou em último e ela ainda perdeu para a chinesa, né? Acho que ela tem que treinar mais, né, pessoal? Bom, gente, deixa eu só ver uma coisa aqui no meu caderninho. Para ver a nossa programação. Ai, deu um mau jeito aqui. Mas não caí da cadeira. Ô, tia, riscaram Olha minha tela de só. novo. Mas não caí da cadeira. Não caí da cadeira. São 10h32 agora, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês irão fazer de tarefa e o que vocês vão fazer comigo agora. Só que lá no livro de atividades, página 63, de matemática, encerramos por hoje, tá? Qual página, tia? 63. Então, pessoal, em geografia, só para a gente relembrar algumas coisas, né? A gente está trabalhando redes e hierarquia urbana, né? A gente aprendeu o que é uma rede urbana e que nessa rede urbana, nessa rede de cidades, né? Nós temos uma hierarquia, conforme as características dessa cidade, né? Quanto mais funções tiver essa cidade, mais alta ela vai estar na hierarquia, né? E aí, aqui a gente tem algumas informações para daí poder fazer essa atividade. Essa atividade vocês terão que fazer como tarefa, tá? A rede urbana brasileira é formada por um conjunto de cidades, pequenas, médias e grandes, distribuídas pelo território. Essas cidades são interligadas pelas vias de transporte e comunicação, mantendo entre si fluxo de pessoas, serviços, mercadorias e informações. Isso nós já tínhamos visto, né? Então, aqui, ó, por meio de uma colagem, de um desenho, vocês irão representar uma rede urbana nesse espaço aqui, tá? A professora gostaria, assim, ó, de vocês, criatividade, tá? E capricho, certo? Depois que vocês fizerem essa atividade aqui, vocês vão mandar para mim que eu quero postar essas atividades, tá? Mandem para mim com bastante capricho. Vocês entenderam o que é para fazer? Tia, então é para desenhar um monte de cidade interligada? Vocês vão representar uma rede urbana. Então é isso? Mas só que... sei lá. Como assim, Léo? Não. Sei lá, assim, o quê? Eu quero entender qual é a tua dúvida. Não sei, aqui eu tô também em dúvida o que é pra fazer, tipo, pra só fazer um monte de cidade interligada, né? Isso, uma rede urbana. O que é uma rede urbana? São cidades, entre elas pequenas, médias e grandes,
que são interligadas. Como é que elas são interligadas? Olha só, são vias de transporte, comunicação, fluxo de pessoas, né, comércio, serviços, mercadorias, tá? Isso que liga uma cidade à outra, porque uma acaba dependendo da outra, tá? Uma cidade muito grande acaba dependendo de outra com relação a serviços de agricultura e agropecuária. Uma cidade pequena acaba dependendo de outra com relação a transporte, com relação a serviços de comunicação, né? Como o telefone, internet. Então, isso interliga as cidades. E é... Só um pouquinho, Ana Clara, deixa eu terminar de explicar. E é com relação a isso que vocês vão fazer o desenho ou a colagem. Vão usar a criatividade de vocês para representar aqui uma rede urbana. Tá? Mais alguma dúvida sobre essa atividade? Ô, tia, pode fazer várias cidades assim espalhadas e daí ligar elas com que cada uma fornece de melhor para outra? Pode. Alguém mais tinha falado aí, a professora não conseguiu identificar. Foi você, Vinícius? Foi eu, tia. Fala, Kim. Eu tive uma dúvida. Por exemplo, assim, ó. Vamos supor que eu posso fazer um portal com um lado escrito uma cidade e o outro escrito outra cidade. Não, mas você vai fazer uma rede de cidades. Uma rede de cidades tem várias e não só duas, tá? E aí você vai ter que interligar as cidades, certo? E aí como é que você vai fazer isso? Daí você vai ter que usar a sua criatividade. Eu posso dizer que eu posso fazer uma colagem usando lã, né? Fazendo uma rede, ligando os pontos de uma cidade a outra, tá? Eu posso fazer só simplesmente com um desenho, certo? Mas eu não tô entendendo isso. Ô, Kim, o que é uma rede de cidades? Uma rede urbana? Várias cidades interligadas. Então, você vai desenhar várias cidades e vai fazer uma rede ligando uma a outra. E por que essas cidades são interligadas? Porque, por exemplo, assim, às vezes não tem uma escola boa em uma cidade, daí eles procuram em outra. Às vezes não tem um emprego em uma cidade, daí eles procuram em outra. Às vezes não tem médico, às vezes não tem um supermercado grande, eu quero ir num supermercado grande, né? Às vezes não tem uma empresa de transporte, eu preciso viajar. É isso aí, né? As cidades, elas se interligam dessa forma, tá? Pela necessidade que uma tem da outra, certo? Deu para entender? Vocês têm um modelo, tá? No início da unidade de vocês, lá na apostila de geografia. E vocês podem se basear nesse modelo. Olha lá, Juninho. Já pode fazer um cartaz. Alguém falou mais alguma coisa? Não entendi. Eu, Bruno, Fala, Bruno. pode fazer um cartaz grande. Não, é aqui, tá, Bruno? Nesse espaço, não precisa fazer cartaz, tá? Agora, primeiro deixa eu ir para outra que vocês vão fazer como tarefa também, depois eu volto aqui, tá? Aqui, ó, novamente, ou com colagem ou com desenho, vocês irão representar a conurbação. Vocês fizeram já a atividade e a professora já explicou também o que é a conurbação. Então, é quando um município X, né, aqui um município A e um município B, a área urbana desses municípios, elas vão crescendo tanto a ponto de se encontrarem, né? E esse encontro da área urbana dos dois municípios é chamado de conurbação. Então, como é que vocês podem representar aqui com desenhos e colagem, tá?
vocês vão ter que representar isso usando a criatividade de vocês, certo? Florianópolis e Palhoça. Não entendi. As duas cidades, Florianópolis e Palhoça. Isso. Uhum. Agora aqui, ó, vocês Tia, riscaram poderão... na tela. Deixa eu ver que horas são, gente. Ô tia, riscaram na tela de novo, 2 pontinhos lá e 3 pontinhos do outro. É, porque já sabem tudo, vão tirar 10, né? É para isso. Mas incomoda alguma coisa? 10h40. Me incomoda, sim. Me incomoda e me incomoda bastante. Se eu sei que não é para fazer, por que que eu vou fazer? Me incomoda saber que vocês... Eu vou falar vocês porque eu não sei quem é que está fazendo. Que vocês fazem errado sabendo que é errado. Né? A gente pode usar vários exemplos na vida, gente. Se eu sei que eu não posso beber e dirigir porque eu posso prejudicar a minha vida e a vida de outras pessoas, por que que eu vou fazer isso? Precisa ter fiscalização nas estradas, polícia multando, precisa de tudo isso? Não precisa. É só ter consciência de que eu não posso fazer isso. Eu não preciso ficar fechando o chat, né? Bloqueando ali para ninguém digitar. Eu não preciso fazer isso. Os alunos que não são mais bebês, né? Que não são mais crianças pequenas, têm que ter consciência de que não pode atrapalhar a aula. Olha quanto tempo a gente está perdendo por causa de 2 pontinhos na tela. Isso é inadmissível, gente. Vamos lá. Vocês vão seguir as coordenadas e descobrir o termo usado para explicar como as cidades se organizam em relação à ordem de importância e influência que exercem umas sobre as outras, tá? Olha só, eu tenho aqui símbolos e números, né? Ô tia, isso aí é para fazer agora. Agora, estou explicando para vocês fazerem agora, tá? Eu tenho aqui símbolos e números que vão resultar em alguma letra, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou olhar qual é o símbolo, qual é o número e vou colocar a letra, até completar a palavra desejada, tá? Que página é mesmo? Página 64, Vinícius. E depois aqui, eu vou olhar para as letras que estão aqui embaralhadas, vou olhar para esse quadro aqui onde está pintado de laranja e eu vou seguir o laranja para formar a palavra que eu preciso aqui, tá? Eu já sei qual que é a palavra. É muito fácil, muito fácil. É bem fácil. Tá? Então, 5 minutinhos para vocês responderem essa questão.
Já dá para corrigir, vocês acham? Eu acho que sim. Sim. Eu também. Então, olha só. Aqui no Fácil. primeiro, pessoal, a palavra que vocês deveriam encontrar é hierarquia, tá? Hierarquia, com H, né? Hierarquia. Urbana, Urbana. tá? Hierarquia urbana. Aqui, vocês tinham que seguir as pistas do diagrama 1 e encontrar no diagrama 2 o termo empregado para nomear, né, a maior cidade da hierarquia urbana, Ô, tia, que é metrópole, tá? ô, tia, Oi? eu acho que confundiram essa atividade aí. Eu acho que isso foi no quinto ano, acho que esse foi o primeiro. Muito fácil, né, Miguel? Agora aqui, pessoal, ó, eu vou orientar para que vocês façam também em casa, tá? Tô vendo aí que a maioria já tá cansado. Então, como essa atividade A é gente já tá em muito casa, né, tia? Como a atividade é muito simples, tá? Eu vou orientar para que vocês façam em casa. Aqui é uma cruzadinha onde vocês colocarão o nome das metrópoles, tá? De acordo aqui com cada estado, O certo? nome da capital? A metrópole, Ah, tá, metrô. Entendi. tá? Aí, aqui na número 5, como é chamada a concentração de pessoas na área urbana do município? Aglomeração. Não pode, né? Não é aglomeração, eu tô brincando, tá? Então, como é que é chamada a concentração de pessoas na área urbana do município? E aqui, como é denominado o estudo do crescimento da cidade, que passa a ocupar cada vez mais espaço no município, expandindo-se para a periferia. Bem tranquilo aqui de resolver isso, tá? Certo. Fazendo isso, pessoal, aí vocês estão com a tarefinha completa, tá? Então, as duas que eu orientei, que vocês têm que fazer meio que um trabalhinho de arte, né? E aqui a página 65, tá? Essas eram as nossas atividades para hoje. Peraí, tia. Eu não entendi muito bem. Tipo assim, tem que ir fazer o desenho ali da página 63, aí tem que fazer outro desenho, né? Os desenhos são da página 63, onde você vai representar a rede urbana, e na página 66, onde você vai representar a conurbação. A página 66 é só a número 7? Não, daí vocês também vão fazer a número 6, que eu esqueci de explicar. Obrigada, Ana. Mas é bem tranquilinha de fazer, né? Na página 66, vocês têm ali um enigma para descobrir a palavra, tá? Que é bem tranquilo de resolver. Eu já vou passar ali no grupo de vocês no WhatsApp todas as páginas direitinho, o que é para fazer, certo? Todas essas atividades que vocês vão fazer aqui de geografia são para relembrar aquilo que já estudamos em geografia, tá? Conurbação, mancha urbana, urbanização, rede urbana, hierarquia, tá? Tudo isso nós já vimos, é só para relembrar, certo? Agora eu gostaria de ver todos com a câmera aberta para a gente bater uma fotinho. Ô, tia, eu só te proponho um desafio. Assim, eu duvido tu saber qual que é o coletivo de pessoas idiotas. É aglomeração. Boa! Vamos lá, então. Brian, Não entendi na essa foto, piada. Brian. Vamos todo mundo fazer uma careta? Vamos todo mundo fazer uma careta? Vamos, gente! Tia, eu já tô assim, ó. Eu já sou uma careta, tia.
Gente, ó, fim de semana chegou! Sextou! Sextou, galerinha! Mas tem que ficar em casa, então não muda de nada. O Miguel Fornaza me deu uma ideia. Vamos todo mundo pegar a apostila assim, ó. Bater a foto com a apostila. Pode ser com livro de atividade, assim? Pode. Mostrando o nosso material. Vai, Miguel Mai. Pablo. Vai, Pablo. Peguei a apostila. Pablo, vai, Pablo. Fazia um chapeuzinho que nem eu. Aí, garotada. Muito bem. Tchau. Valeu, gente. Bom fim de semana, tá, galera? Tchau.